Você sofre com problemas de insônia, dificuldade de concentração e de memória, pensamento acelerado, dificuldade para atingir metas e objetivos, procrastinação? Olá, eu sou Marilene Costa, médica, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em ansiedade, depressão e transtorno bipolar. E hoje vim falar com vocês um pouquinho a respeito da ansiedade e as redes sociais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Parece um contrassenso num país tropical, do carnaval, um país onde não possui guerra, não existem grandes catástrofes naturais como terremotos, maremotos ou vulcões. Mas será por que isso acontece? O Brasil também é o segundo país do mundo em uso de redes sociais, perdendo apenas para a Indonésia. Nós utilizamos em média 5 horas por dia as redes sociais. Será que isso tem relação? A ansiedade ocorre por 2 fatores, genético e ambiental. O fator genético é quando herdamos dos nossos antepassados o gene e a predisposição para desenvolver o transtorno de ansiedade. Nós não podemos evitar herdar esses genes, mas nós podemos evitar desencadear a doença. Isso através de um trabalho preventivo que pode ser feito junto a um psiquiatra. Já o fator ambiental é quando o ambiente em que vivemos é muito estressor e faz com que possamos desencadear uma ansiedade mesmo sem termos essa predisposição. Também quando nós vivemos em uma família ou junto a pessoas que são muito ansiosas e nós aprendemos esse comportamento ansioso. De qualquer forma, a ansiedade é sempre gerada por um estressor externo, um fator externo. Porém, no nosso organismo lida bem com a ansiedade fisiológica, aquela ansiedade que nos prepara para lutar ou fugir numa situação de perigo, por exemplo, ou numa ameaça, ou mesmo quando estamos enfrentando um novo desafio. Essa ansiedade fisiológica, ela é benéfica porque ela nos motiva a viver e a fazer tudo o que fazemos. Já a ansiedade patológica é uma ansiedade que nos paralisa, que nos prejudica no nosso dia a dia. Ela não nos faz ter uma reação de luta ou fuga, ela simplesmente faz com que nós não consigamos reagir adequadamente aos estressores externos. Ela pode ser uma resposta aumentada a um estressor leve, ou pode ser uma resposta exagerada, mesmo sem que haja nenhum estressor, ou seja, um perigo imaginário. Tanto na ansiedade fisiológica quanto na patológica, existem alguns sinais e sintomas em comum. Alguns sinais são os tremores, palpitações, rubor, taquicardia, que é o coração acelerado, um leve aumento da pressão arterial, que são os mecanismos pelos quais o coração bombeia mais sangue para o cérebro para que você tome uma atitude mais assertiva e mais rápida. Os sintomas são, por exemplo, as preocupações, o pensamento acelerado, as ruminações negativas, o hiperfoco, que fazem com que a pessoa consiga focar no problema e buscar uma solução. Os sinais que eu falei, eles são gerados pelo sistema nervoso simpático e os sintomas pelo eixo hipotálamo hipófise suprarrenal. Sobre isso eu falo melhor em um outro vídeo. Mas você acha que o ambiente virtual das redes sociais realmente pode gerar ansiedade? Vamos pensar um pouquinho a respeito? Como funcionam as redes sociais? Elas funcionam baseadas no princípio de que todo mundo busca profundamente ser amado. Essa busca por ser amado é o que estimula o ser humano a crescer, tanto do ponto de vista profissional,
quanto financeiro. É o que estimula as pessoas a se juntarem em grupos, a fazerem boas ações, ou mesmo a quererem chamar a atenção através de formação de gangues, quadrilhas. Então, tudo que acontece na vida, tudo que acontece na sociedade, tanto as coisas boas, como os grupos de igreja, como as boas ações, como o trabalho, a produção de ideias, quanto as coisas negativas, como as gangues, as drogas, o tráfico, a violência, tudo é com o único objetivo: ser aceito socialmente, ser aceito por um grupo. E é isso que as pessoas descobriram com as redes sociais, que elas não precisam trabalhar, que elas não precisam se esforçar tanto para serem aceitas. Basta que elas postem suas vidas, basta que elas postem seus pensamentos, suas ideias e esperem receber os likes, esperem receber os comentários, né? Esperem engajamento. Então, o que a princípio parece algo simples, apenas postar sobre sua vida, postar sobre seus pensamentos, com o passar do tempo se torna uma busca frenética pela aceitação. A pessoa passa a criar uma vida falsa, muitas vezes um falso selfie, criar uma falsa felicidade, uma falsa vida de luxo, de conforto, de felicidade, de viagens, para chamar a atenção dos outros. E quem não faz isso ou quem não consegue fazer isso se sente inferiorizado, porque fica se comparando com as outras pessoas, com a vida perfeita que as outras pessoas têm. Então, isso sim acaba gerando um ambiente extremamente estressogênico, extremamente ansiogênico. Eu não quero dizer aqui que tudo que se posta em redes sociais seja fake, mas acontece que atualmente muitas pessoas, inclusive, alugam roupas, escritórios, casas luxuosas por hora para postarem para os seus milhares de seguidores uma vida que não é sua. E isso é muito doentio. Por outro lado, existem pessoas que postam realmente a vida que tem, mas é claro que todo mundo vai buscar postar os seus momentos de felicidade, seus momentos de lazer, de viagem, seus momentos felizes em família ou com amigos. Não vai postar os momentos de tristeza, os momentos de isolamento. Não vai postar nada que seja negativo, porque se você quer ser amado, se você quer ser aceito, você vai postar coisas positivas, não é mesmo? E, de qualquer forma, acaba criando, gerando em outras pessoas que não estão vivenciando naquele momento um bem-estar, uma felicidade, pessoas que estejam tristes, depressivas ou sem condições de viajar, que não estejam satisfeitas com o seu momento de vida, essas pessoas vão se sentir piores ainda, elas vão se sentir mais diminuídas ao verem a felicidade dos outros. É claro que isso tudo é patológico, é claro, porque as redes sociais, de uma forma geral, geram um comportamento patológico, geram emoções patológicas nas pessoas. Então, o que você deve fazer para evitar a ansiedade gerada pelas redes sociais? Primeiramente, você tem que perceber e admitir que as pessoas postam o que é bom, os momentos de felicidade, os momentos em que elas estão bem, e que algumas pessoas até exageram, extrapolam e postam uma felicidade que não existe. E você não pode ficar se comparando com essas pessoas, com o momento que elas estão vivenciando. Você tem que viver a sua vida, o seu momento. Todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. E você precisa ver que momentos ruins
não são o fim do mundo. Geralmente são oportunidades de você crescer, oportunidades de você se enxergar melhor, oportunidades de você se conhecer melhor. Então, a primeira coisa é essa: perceber e diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro, e mesmo o que a pessoa está postando é um momento de felicidade dela, sim, mas ela é um ser humano tal qual você, que possui momentos de felicidade e momentos não tão felizes. Não se comparar, mas buscar viver o seu momento da forma mais adequada possível. Outra coisa que você precisa fazer é procurar limitar o uso de redes sociais. Todo celular tem a contagem do tempo de redes sociais. Você tem que observar quantas horas por dia você está passando nas redes sociais. Lembra que eu falei que o brasileiro gasta em média 5 horas por dia em redes sociais? Como isso é possível? Faça os cálculos comigo. Se você gasta 8 horas por noite dormindo, que é o tempo médio normal, 8 horas durante o dia trabalhando, só aí nós já temos 16 horas. Digamos que você gaste entre as suas refeições em torno de 2 horas por dia, comendo com calma. Gasta mais 1 hora fazendo atividade física, 2 horas de deslocamento, 1 hora de meditação, yoga, oração, algum tipo de autorreflexão. Calculem quanto tempo nós gastamos até agora. Contando todo esse tempo que nós já contabilizamos e mais o período de deslocamento, de vestir roupa, de estar com a família, já foram pelo menos 23 horas. Ou seja, sobrou no máximo 1 horinha para você usar nas redes sociais, né? Então, procure limitar o seu tempo de redes sociais a no máximo 1 hora por dia, onde você vai se inteirar da vida das outras pessoas, onde você vai observar quem curtiu tua postagem, postar alguma coisinha rápida, interagir com as pessoas. Então, no máximo 1 hora por dia. Esse seria o tempo recomendado saudável, em que você não vai roubar tempo de atividades que são importantes para você. Porque, na verdade, o brasileiro que passa 5 horas por dia em redes sociais está deixando de fazer tarefas muito importantes no seu dia a dia. E isso é claro que leva a um adoecimento. Não tem como não adoecer se você não estiver se alimentando direito, se você não estiver dormindo direito, no horário certo, se você não estiver trabalhando adequadamente, focando no trabalho, se você não estiver fazendo a tua atividade física, se você não estiver tirando todas aquelas praticamente 23 horas para fazer tudo que é importante na sua vida, você vai acabar adoecendo. Não tem por onde. Outra coisa que eu super indico é o jejum de redes sociais. Você tira entre 2 dias e 1 semana para não utilizar nenhuma rede social. De vez em quando você faz isso para se dessensibilizar, para você conseguir se desintoxicar mentalmente com relação às redes sociais e para você conseguir estabelecer uma não dependência psicológica em relação às redes. Porém, se você observar que não consegue sozinha ou sozinho diminuir o seu uso de redes sociais e não consegue fazer o jejum de rede social, procure urgentemente um psiquiatra, porque provavelmente você está desenvolvendo uma doença chamada dependência tecnológica. Sobre ansiedade e uso de redes sociais, era isso que eu tinha para falar a vocês. Obrigada por terem me assistido até aqui. Deixem seu like se gostaram e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!